Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto dessa noite cantando o primeiro cântico, Reina em mim. Reginaldo está orando. Senhor Deus, agradecemos, Pai, pelo dia, obrigado por mais uma vez, Pai, estarmos reunidos e podendo, Pai, te louvar, Senhor Deus, e aprender, Pai, mais da Tua palavra, Senhor Deus, que nos anima, Pai, cada dia, nos corrige, e o Senhor possa abençoar, Pai, os irmãos que estão nas suas casas, Senhor Deus, o Senhor possa estar com cada um, Pai, com cada família, que não venha, Pai, se desanimar, Senhor Deus, mas sim cada vez mais se fortalecer, Senhor Deus, e que quando tiver a oportunidade certa, Senhor Deus, possamos estarmos todos reunidos e buscando, Senhor Deus, te agradar cada dia mais. Obrigado por tudo, em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos ficar de pé para a gente poder cantar o próximo cântico. Para sempre. Graças ao Senhor, ao Rei dos Reis. O seu amor é pra sempre. O Senhor é bom, Deus supremo és. O seu amor é pra sempre. Louvai ao Rei pelo poder de sua forte mão. O seu amor é pra sempre. Temos vida eterna e salvação.
sentar. Vamos cantar o próximo cântico. É um hino. Estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, Senhor, descansando no poder de Deus. Todas necessárias de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, Senhor, descansando no poder de Deus. Queria convidar o irmão João para estar orando. Oremos, querido Deus, nosso amado e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai, de podermos estarmos presentes aqui nessa noite, Pai, na Tua casa, para aprender da Tua palavra, para louvar o Teu santo nome, Pai. Esteja abençoando este momento, cada irmão aqui presente, Pai, os demais irmãos também, Pai, que estão em seus lares ouvindo a mensagem, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, cuidando deles e recebendo todos esses louvores que cantamos a Ti. Isso que oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez para a gente poder cantar o último cântico, Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração
Muito bem, irmãos, pode sentar. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Pastor Ricardo. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 5. E vamos fazer a leitura desde o versículo 1, tá? Mateus 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que aqui estamos, e onde nós nos colocamos, Pai, a ouvir a sua voz, a ouvir a sua palavra. Pai, obrigado por cada irmão aqui presente. Obrigado também, Pai, por cada irmão que está no seu lar e que logo mais vai estar ouvindo, Pai, essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, Pai, a dar atenção a tudo que o Senhor fala aos nossos corações, Pai, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que temos, Pai, em nossa vida aqui nessa terra, Pai, para estar crescendo na fé, para estar fortalecendo, Pai, nosso ânimo, a nossa disposição, Pai, em estar te servindo. Pai, nos abençoe, Pai, conforme a sua vontade, conforme a sua graça e a sua misericórdia, Pai, nesse momento em que vamos ouvir de Ti. Obrigado por tudo. É isso que eu oro a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom, irmãos, então hoje nós vamos começar a olhar para esse versículo número 7, que diz assim, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós já vimos vários ensinos, né? E uma das razões para eu estar iniciando essa passagem com os irmãos, como eu disse na primeira passagem a respeito disso, era para nós termos notícias alegres a respeito de nossas vidas. Nós vivemos dias difíceis, dias onde todas as notícias ruins ou contrárias referente a essa pandemia que estamos enfrentando e referente a mortes, chega a nós uma facilidade muito grande, né, como informação. E esse texto que Jesus coloca diante de nós traz um consolo nesse sentido. Bem-aventurados, felizes, plenamente satisfeitos. Deve trazer alegria para o nosso coração realmente ler essas palavras e também um conforto para as nossas vidas ouvir da voz de Deus. O irmão Reginaldo, ele comentou a respeito disso em sua oração, esse conforto, esse consolo que vem em cada momento que a gente está diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo da sua voz, no momento em que Ele abre a sua boca, no momento que Ele ensina a cada um de nós. Então, um dos propósitos a gente olhar para esse texto, ou o meu propósito inicial foi realmente alegrar os nossos corações com boas notícias que surgem, ou nesse texto aqui fica mais claro para nós. Mas ao mesmo tempo que são boas notícias, como a gente vem encaminhando, a gente vê que parece simples, mas ao mesmo tempo é algo difícil de, como cristãos, nós vivermos cada um desses princípios que Jesus coloca diante de nós. E nós estamos diante de um hoje que também não é diferente dos outros. Jesus diz, né, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? A definição de misericórdia, que eu li a respeito disso no dicionário, diz assim, daquele que se compadece, aquele que tem um desejo ativo em aliviar ou remover o sofrer de alguém, e aquele que demonstra bondade para uma pessoa, principalmente quando ela está passando por momentos difíceis. Né? Dias como hoje, ou todos sempre, a gente sempre tem pessoas ao nosso redor que passam por dificuldades, e nós temos esse privilégio de ser misericordiosos, ou até mesmo de perceber pessoas misericordiosas ao nosso lado, também nos ajudando. Então a gente sempre convive com isso aqui. E um pensamento que eu queria aproveitar, não é, que já está no nosso dia a dia, né? Nós estamos de certo modo familiarizados com o pensamento, né? Com relação a enfermidades, com relação a sintomas. Todos nós, de certa forma, né, na atualidade nossa, a gente acaba ouvindo muito disso, acaba sendo influenciado por isso. Então, aproveitando esse raciocínio, né, eu queria olhar para misericórdia não como um sintoma, ou até mesmo vai trazer essa ideia no nosso pensamento quando a gente estiver falando, ou em algum momento eu posso até me expressar dessa maneira, colocando a misericórdia como um sintoma, porque quando a gente fala em sintomas, a gente pensa em coisas ruins. A pessoa está doente, está apresentando alguns sintomas no seu quadro, né, de saúde. Então a gente automaticamente acaba ligando sintomas com coisas ruins, mas pode ser o contrário também. Uma pessoa está enferma e ela apresenta alguns sintomas que demonstram uma melhoria no seu quadro de saúde. Então a gente vai olhar hoje para a misericórdia, ou ter esse pensamento, aproveitando esse raciocínio, né, que nós temos na nossa atualidade, olhando para a misericórdia como um indício, como uma evidência, ou até mesmo como um sintoma de melhoria em nossas vidas, com relação àquilo que Cristo coloca diante de nós. Misericordiosos. Todo cristão ele deve ter essa evidência na sua vida, ou deve caminhar, não é, no sentido de progredir com relação a isso, a demonstrar misericórdia, a ser misericordioso, a ter uma compaixão pelo próximo ou por aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós, como cristãos, pela vida que nós temos em Cristo Jesus, a gente deve demonstrar essa melhoria nesse quadro de vida nosso. E a misericórdia é uma dessas grandes evidências em nossas vidas. A gente vai ver depois o quanto a misericórdia ela combate, de certa forma, com o nosso eu, com o nosso egoísmo. Há pensamentos assim relacionados, quando a gente fala em palavras como essa aqui, né? Ser misericordioso. Não está voltado um olhar para nós,
algo que nós podemos receber, de certa forma, mas para nós sermos misericordiosos, olhando para o nosso próximo, olhando para aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes também essa palavra misericórdia, ela é confundida até mesmo com a compaixão. A compaixão é quando diante de uma situação ou diante de alguém, nós sentimos uma compaixão por alguém. Agora, a compaixão, ela nos leva a agir de modo misericordioso. É bem diferente isso. A compaixão, ela muitas vezes a gente fica sabendo de alguma situação, de alguém que está passando por dificuldades, coisas do tipo, e sentimos aquele pesar, sentimos aquele sofrer por aquela pessoa. Agora, a misericórdia já nos leva a fazer algo. Então, há uma pequena diferença, ou até mesmo uma grande diferença com relação a isso. Nós não devemos confundir, mas uma coisa leva a outra. Se nós não tivermos a compaixão no nosso coração, nós não formos compassivos por aqueles que estão ao nosso redor, e principalmente aqueles que sofrem, é algo que fica mais claro, essa necessidade em nossas vidas. Se nós não formos compassivos, a gente não vai poder exercer ou exercitar a misericórdia em nossas vidas. Nós vamos ser pessoas misericordiosas. Então, uma coisa leva a outra, uma coisa está relacionada à outra. E se a gente olha para as nossas vidas, a gente não vê essa evidência de misericórdia, a gente não vê essa evolução, essa melhoria em nossas vidas, nós devemos, de certa forma, ficar preocupados. Obrigado, João. Eu sei que vocês ficaram com sede também agora, né? Estava começando a coçar a garganta, né? Já começar a tossir, os irmãos já iam pensar que é algum sintoma, né? Então, como cristãos, a gente deve, diante de uma qualidade como essa que Cristo coloca, uma bem-aventurança, né, conforme as palavras de Cristo em nossas vidas, nós devemos perceber essa evidência em cada um de nós, melhorando cada vez mais. Ao contrário disso, né, faz com que a gente levante um certo alerta com relação às nossas vidas, com relação aos ensinos de Cristo. Quando nós enfrentamos algum tipo de enfermidade, nós só vamos saber o que realmente é a causa daquilo, né, através dos sintomas. Os sintomas fazem chegar àquela causa. E com relação às bem-aventuranças, com relação a essas qualidades que Cristo coloca diante de nós, nós também temos essas evidências, esses sintomas acontecendo em nossas vidas através do momento em que nós ouvimos de Cristo, e é necessário que a gente perceba isso, porque isso fala a respeito de uma causa, de algo que aconteceu no nosso interior. Nós vamos ser misericordiosos com pessoas porque, é claro, que nós entendemos a misericórdia que Deus ele ofereceu para cada um de nós, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, sua obra redentora. Então é necessário isso, é necessário ter essa evidência sendo manifestada no nosso viver. E quando a gente não tem essa preocupação, será que eu tenho alguns traços de uma pessoa que demonstra misericórdia para outra, para o meu próximo? Será que nós temos isso em nossas vidas? Se nós não temos, devemos nos preocupar com relação a isso. É necessário aflorescer isso nos nossos corações, em nossas práticas, principalmente no nosso entendimento. É necessário nós crescermos com relação a isso. A palavra de Deus, se nós não demonstrarmos essas qualidades, se nós não crescermos nessa direção, conforme aquilo que nós ouvimos de Deus, da sua voz e dos seus ensinos, a palavra de Deus ela não vai fazer com que a gente pare pelo meio do caminho. Ela sempre vai tratar dessa deficiência nossa. Se nós somos filhos de Deus, nosso coração foi entregue para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida em Cristo Jesus, é necessário que a gente caminhe, e a palavra de Deus ela vai, de todas as formas, em todos os seus ensinos, ela vai tocar, vai querer despertar isso em nós.
Então deve ser algo atrativo para nós isso. Ser misericordioso. Demonstrar compaixão para aqueles que estão ao nosso redor. É necessário nós termos esse tipo de visão, esse tipo de pensamento. Deus, Ele trabalha através da sua palavra de forma assim, de forma intensiva em nossas vidas. O tratamento que Deus oferece para cada um de nós, antes de nós termos Cristo Jesus, ou pós nossa conversão, é um tratamento contínuo, é um tratamento que não espera as coisas se agravarem em nossas vidas para Ele poder nos tratar. Quando a gente pensa com relação a isso, não é? Com relação ao vírus que estamos enfrentando, com relação a essa pandemia e muitas coisas que são ditas, a gente percebe uma certa confusão com relação a tudo. Um dia eles falam alguma coisa, né? A maneira como deve ser tratada, o protocolo a respeito dessa doença. Outro dia já mudam. No início de tudo, eu me lembro muito bem quando era informado para toda a população, né, a respeito de você ficar na sua casa, você tendo alguns sintomas, e só quando aquilo viesse, se agravasse, quando aquilo chegasse, né, ao ponto de você sentir uma falta de ar, que é o agravamento total, talvez, dessa enfermidade, as pessoas deveriam ir ao médico. Acho que não apenas eu, mas muitos irmãos devem ter ouvido coisas do tipo. Você fica na sua casa, né, se você tiver um tipo de febre, alguma tosse, mas se você começar a sentir falta de ar, coisas do tipo, não é? Aí você corre para o médico. Espera agravar algo realmente para poder... E quando eu chegava no hospital, muitas pessoas não tinham nem condições de ser tratadas, ou algum remédio que combatesse algo do tipo, mas já iam direto para respiradores. A palavra de Deus, ela não faz isso conosco. Deus, Ele não nos trata dessa maneira. Ele não espera algo agravar em nossas vidas. Ele trata cada uma de nossas deficiências, de nossas falhas, como o autor de Hebreus fala a respeito disso. A palavra de Deus, não é? Que é apta para discernir qualquer intenção, qualquer pensamento dos nossos corações. É assim que Deus faz conosco. É um tratamento intensivo, dia após dia, a palavra de Deus visando melhorar as nossas vidas, visando, né, fazer com que a gente tenha um progresso espiritual no nosso caminhar e demonstre cada uma dessas qualidades, cada uma dessas bem-aventuranças que vão trazer frutos agradáveis para o nosso viver. Dia após dia, a palavra de Deus, ela nos trata assim, ela não nos deixa jogados, mas ela trata o nosso coração. Basta cada um de nós lermos a sua palavra, ouvirmos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Era assim quando Cristo caminhava com os seus discípulos, tinha esse caminhar mais íntimo com os seus discípulos, eles podiam desfrutar disso, da voz de Cristo, do olhar do nosso Senhor Jesus Cristo, do agir do nosso Senhor, não é, com relação a outras pessoas. Eles desfrutavam disso. Nós também temos isso, né, de forma relatada para cada um de nós, abrirmos a sua palavra, ouvir a sua voz. Temos o privilégio de crescermos, né, de caminhar dentre a sua vontade. E da mesma maneira, nós devemos estar observando, né, essas evidências, esses indícios em nosso viver. E a misericórdia é apenas mais um desses indícios que acontecem no nosso viver. Então, se nós não temos isso, ou se nós relutamos com relação a isso, isso vai trazer consequências desagradáveis para nós, não é? Como eu disse, a misericórdia está totalmente ligada a outras pessoas, ao nosso próximo, e não totalmente ligado a nós. É um momento em que a gente tem que parar. Olha, eu não, né, preciso olhar para essa pessoa, preciso olhar para tal situação, se desligando um pouco de mim, se desligando um pouco dos meus pensamentos. Não sei se vocês podem notar daqui para frente, né? Muitas de nossas conversas, talvez os pronomes que nós mais usamos são eu, meu, ou minha, ou nosso. A gente não fala muito, né, com pessoas e
sem deixar essa ideia de lado, sem deixar esse pensamento de lado. Mas é tudo voltado muitas vezes para nós. Buscas nossas, desejos nossos, coisas nossas, vontades nossas. Então é uma luta muito grande. Quando nós falamos de misericórdia, nós vemos uma dificuldade muito grande em nosso viver. E nós devemos tratar isso de modo assim, de modo sério. Porque, como eu disse, é uma evidência de que coisas boas estão acontecendo no nosso viver, melhorias. Então, quanto mais nós sermos misericordiosos, significa que mais nós estamos nos desligando do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. A gente está estendendo, não é, tudo o que há em nós, nosso pensar, as nossas orações, os nossos esforços para outras pessoas. Mas nós não queremos fazer isso. Não assim, de forma muito fácil. Nós não queremos isso. Então é uma luta até nós atingirmos, né, ou termos um pensamento mais voltado para o nosso próximo do que com relação a nós. Então, o Senhor Jesus diz em Mateus, um pouquinho para frente, no capítulo 16, Mateus 16, versículo 24. Jesus diz assim, ó: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Jesus está contrastando isso, né? Um buscar excessivo por tudo e uma satisfação, não é? Colocando uma satisfação em tudo aquilo que a gente pode adquirir ou ter, ou pensar, e passamos grande parte dos nossos anos desenvolvendo pensamentos assim, correndo atrás de coisas que estão relacionadas a esse mundo. E é um contraste com relação a isso e com relação ao negar-se e o seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, deixando de lado esse eu, esvaziando o nosso querer, esvaziando a nossa vontade. Então é uma escolha que nós devemos fazer. E quando se trata de escolha, sabemos que é difícil escolher muitas vezes, porque está relacionado ao nosso eu. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Então é algo ligado ao nosso eu, é algo ligado ao nosso ego, algo ligado a um egocentrismo de nossa parte muitas vezes. Queremos algo apenas para nós e não para o nosso próximo, e não trabalhar em favor do nosso próximo. Por isso que é difícil, né? Nós sabemos que quando mexemos conosco mesmo, quando mexem com nós, é algo que a gente tem certa dificuldade em ouvir. Quando a palavra de Deus diz que nós estamos errados com relação a muitos assuntos, e são coisas que nós gostamos de fazer, gostamos de pensar, gostamos de praticar, nós sabemos a luta que é para aceitar aquele ensino e deixar com que, né, a palavra de Deus molde as nossas vidas e a gente largue algo de lado. Sabemos a dificuldade que é isso. Com relação a falhas, com relação a erros, com relação a práticas ruins, a pensamentos ruins, estamos sendo trabalhados pela palavra de Deus e muitas vezes nós deixamos ou tentamos deixar algo de lado, deixar de pensar em algo, deixar de fazer algo, deixar de falar algo. De repente nós, né, nos vemos novamente pensando naquilo, fazendo aquilo, buscando aquilo, que é algo que está no nosso eu, está no nosso querer. Então é sempre um confronto quando nós falamos de misericórdia, porque vai levar a esse ponto. Peraí, eu tenho que olhar para outras pessoas agora, deixar o meu eu de lado e ficar um pouco, não é, esquecido, esvaziado, e olhar para outras pessoas que estão ao meu redor, que estão diante de mim. Isso é extremamente difícil. Mexer com o nosso ego não é fácil, não é algo que nós queremos fazer sempre. A misericórdia é algo que todos nós aqui queremos ser vistos como pessoas misericordiosas. Cada um de nós aqui. Porque nós sabemos que é uma qualidade. Sabemos o quanto é admirável você ser reconhecido por ser misericordioso. O quanto é algo assim excelente. Sabemos disso. Queremos ser
vistos dessa maneira. Sabemos que é algo, né, bom de se ter em nossas vidas, mas muitas vezes, né, não nos termos que a palavra de Deus coloca diante de nós. Nós sempre queremos dar um jeitinho. Tem um exemplo muito claro a respeito disso, né, que é Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Jesus ele vai tratar desse assunto com este homem aqui, não é? Que é um grande conhecedor, um doutor da lei, não é? Lucas 10, versículo 25, que diz assim, não é? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Isso aqui é uma passagem clássica, não é? Que nós já ouvimos várias vezes de diversas formas, desde lições de escola dominical até pregações, até estudos. E ela traz esse pensamento, né, para reforçar essa busca nossa em sermos misericordiosos. Ela traz um esclarecimento. Então, muitas vezes, irmãos, a gente chega diante da palavra de Deus, a gente chega diante do nosso Senhor Jesus Cristo, imaginando algo, e a gente sai totalmente transformado, ou devemos sair totalmente transformados. Esse homem aqui chegou com intenções que não dá para nós entendermos assim de forma muito clara. Ele chegou com uma intenção de tentar Jesus, de provar Jesus, ou de demonstrar um conhecimento até mesmo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele chega aqui. Ele chega dessa maneira, tentando, né, como diz o versículo 1, o versículo 25. Tentando provar ou, né, testar ao nosso Senhor Jesus Cristo, como de diversas formas em outros episódios também. Fariseus, escribas, doutores da lei, eles chegam até Cristo com esse pensamento, querendo, de certa forma, não é, usar argumentos bons, uma pergunta boa, para poder querer ridicularizar o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eles chegam, dessa mesma maneira, com esse mesmo pensamento, com essa mesma intenção. Tá? Então, em nenhum momento, isso aqui tem várias lições dessa passagem, né? Em nenhum momento a gente deve ter pensamentos assim em nosso coração. Usar a palavra de Deus para poder expor pessoas ao nosso redor. Esse homem chegou com intenções assim, querendo pegar Jesus, querendo tentar Jesus. E ele vai ser surpreendido
não é? Ele chegou com uma boa pergunta, não é? A pergunta dele é com relação à vida eterna. A pergunta que, se ele realmente tivesse se satisfazido, não é? Com a maneira como Cristo conduziu tudo ali, ele teria feito mais perguntas com relação a essa primeira pergunta que ele fez. Ficado mais, não é, curioso ou preocupado. Mas não, ele leva para outro caminho, ele leva para outro lado. Mas o assunto que surge aqui é esse orgulho desse homem. Depois que ele citou, não é, o seu conhecimento, algo decor no seu coração, a respeito desses 2 grandes mandamentos, recebeu uma aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus diz no versículo 28, né, respondeste bem, é o que ele disse. A parte teórica, alguém que sabia, né, muito a respeito da palavra de Deus, a respeito da lei. Mas quando Jesus demonstra para ele, ou coloca o coração dele, né, à prova, testando o seu coração, que foi a intenção que ele chegou ali, testar Jesus, e Jesus usa as mesmas ferramentas com ele, né? Quando Jesus disse no versículo 28, né, faze isto e viverás, que era um momento, né, crucial ali, em toda essa questão, que ele deveria ter entendido, olha, eu não consigo praticar tudo isso, eu não tenho como. Mas não, o entender dele é um entender orgulhoso, é um entender voltado para ele, o ego dele está em jogo ali. Ele não quer sair perdendo nesse confronto aqui. Nós já estudamos essa passagem quando nós falamos das nossas reações diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ou diante da sua voz. Espero que os irmãos estejam se lembrando de alguns ensinos. Mas ele não queria sair por baixo dessa conversa, em nenhum momento. Se ele tivesse entendido ou percebido que a maneira como Jesus estava conduzindo aquilo, usando seus próprios argumentos, para que ele reconhecesse que é incapaz de fazer todas aquelas coisas relacionadas à lei, se ele tivesse entendido isso e dado atenção, deixado o seu orgulho de lado, deixado o seu ego de lado, olha, ele poderia ser muito mais útil, né, para ele esse momento aqui, ou ter parado por aqui. Mas de certa forma também nós devemos olhar como uma graça de Deus, né, porque essa maneira desse homem ser orgulhoso e querer se justificar, né, fez com que Jesus ele colocasse diante de nós essa linda passagem, essa linda parábola, essa linda história, nos ensinando muitas coisas. E muitos são beneficiados com esses ensinos, né? E Jesus disse para ele no versículo 28, faze isso e viverás. Aí o 29, né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Uma pergunta que, né, ele usou para poder se esquivar daquele assunto anterior. Ele usa isso aqui, usa esse argumento para poder deixar aquele outro assunto de lado. Irmãos, quando nós queremos nos justificar diante da palavra de Deus, irmãos, é uma atitude terrível em nossas vidas isso. Quando nós entendemos, olha, peraí, estou errado. A palavra de Deus me mostrou isso, deixou claro para mim, né? Nesse contato que eu tive com esses ensinos, eu entendi que eu estou errado. Mas mesmo assim ainda nós queremos nos justificar. Olha, fica algo evidente em nós, assim, uma hipocrisia muito grande no nosso ser, nas nossas atitudes. Assim que a gente deve olhar. Eu estou querendo, né, me justificar. Não, eu não sempre tenho um mas. Nós entendemos, eu estou errado, estou fazendo coisas que desagradam a Deus, ou numa conversa com irmãos, fica claro isso. Irmãos aconselhando. Mas a gente tem sempre, né, querer um mas, se justificar. E é sempre apontando para outras pessoas. Ah, mas tal pessoa. Ponha reparo nisso. É uma atitude terrível do nosso coração isso, que demonstra o quanto nós somos orgulhosos, o quanto o ego ainda, não é, pode atrapalhar o desenvolver de uma vida ao lado de Cristo. Esse homem era para chegar a essa conclusão. Olha, eu não posso, como é que eu posso ter forças para poder fazer tudo isso aqui e viver? A resposta estava diante dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o seu ego fez com que ele, né, olhasse mais para alguém ao seu redor. Quem que é meu próximo?
e perdesse uma oportunidade como essa. Então, a gente não deve ter pensamentos assim e sentimentos assim no nosso coração, deixando que o ego faça com que a gente não cresça, não desenvolva aquilo que está sendo oferecido para nós pela palavra de Deus, né? Jesus conta essa parábola usando o exemplo desse homem, não é? Desse judeu que estava descendo e foi roubado, foi espancado, e passaram alguns homens ali, não é? Um sacerdote, um levita e um samaritano. Nenhum dos dois anteriores demonstrou a misericórdia, mas o samaritano, como diz o versículo 33 no final, não é? Vendo, moveu-se de íntima compaixão, aquilo que nós estávamos falando. A compaixão leva a nós a agirmos com misericórdia. Esses dois primeiros aqui não tiveram nem esse sentimento. Passaram de largo, não queriam nem olhar, por vários motivos. Talvez com medo de se contaminar, porque estavam... Com certeza aquele homem foi espancado, estava sangrando. Eles estavam indo para cerimônias, né, e não queriam ter contato ou ser considerados impuros, por vários motivos, com medo talvez de outros salteadores estarem ali, esperando ser uma armadilha, ser uma emboscada. Pensando mais neles, pensando mais em suas vidas, do que daquele homem que estava necessitando de ajuda. Já o samaritano, né, ele se moveu de íntima compaixão. Então Jesus conta essa parábola, conta essa história, não é? E no versículo 36, Jesus volta de novo para esse homem, depois de deixar claro para ele através de uma parábola, depois de ter feito ele pensar, refletir. Jesus volta novamente para ele, o seu olhar para ele, e diz, não é? Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses três te parece que foi o próximo daquele? Qual é a sua conclusão? Note a maneira como Jesus ele fala ali. Ele inverte, de certa forma, a pergunta. Não é? A pergunta que esse homem fez no versículo 29 foi: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é aquele que está mais próximo de mim, que pode, de certa forma, fazer algo por mim? Ele usa aquele pronome que eu disse, meu. Jesus já diz o que no versículo 36, né? Pois qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Há uma inversão na pergunta e também pontos de vistas diferentes. Todo fariseu, todo escriba, não é, grande parte deles, por desenvolverem esse ego, por desenvolver esse orgulho no seu coração, não consideravam qualquer um o seu próximo, qualquer pessoa à sua altura. Apenas aqueles que eram, não é, eram fariseus também, eram considerados justos aos seus olhos, apenas esses eram os seus próximos. Gentios, cobradores de impostos, prostitutas, eram totalmente pecadores aos seus olhos e nunca iam ser vistos como um próximo. Nunca eles vão ter uma atitude como essa. Eles usam até Salmo 139, versículo 21, versículo 22, se não me engano, para talvez apoiar o seu pensamento com relação a isso. O fariseu, o escriba desses dias aqui, grande parte deles, olhavam para as pessoas com total desprezo. Olhar para um samaritano, ele nem diz a palavra aqui, ele nem diz samaritano, né, na sua resposta, não é? O que usou de misericórdia para com ele, nem fala a respeito disso. Nem sequer tem essa coragem. Foi o samaritano que usou de misericórdia. Ele não faz isso de maneira alguma. Então eles tinham todos os tipos de desculpas possíveis e tentavam buscar textos na palavra de Deus para apoiar o seu pensamento, para apoiar a sua posição, para usar de justificativas para a sua maneira de pensar. Eles elevavam, não é, com relação, eu estava dizendo, a pecadores, no ponto de vista deles, não é,
cobradores de impostos, gentios, especialmente os samaritanos, eles elevavam, não é, a sua hostilidade com relação a esse grupo de pessoas, a esses grupos de pessoas, e queriam transformar isso até mesmo como algo assim bom, né, colocar num status de virtude aquilo que eles estavam fazendo, o pensamento deles. Olhar para pessoas, desprezar certo grupo de pessoas e ainda querer ser bem visto, né, como algo zeloso que estavam fazendo diante de Deus. Então esse homem, ele teve essa oportunidade diante da palavra de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, de mudar a sua vida, de mudar a sua maneira de pensar, olhando, né, ou passar a olhar no mesmo ponto de vista do nosso Senhor Jesus Cristo, não olhar mais para si. Quem é o meu próximo? Quem é que está, não é, à minha altura? Demonstrar misericórdia, irmãos, não é apenas a pessoas que nós gostamos, não é apenas com relação a isso, mas é com relação a todas as pessoas, principalmente aqueles que são, como Jesus diz, não é, amar os nossos inimigos, principalmente para aqueles que muitas vezes nos fazem mal, ou que chegam até nós com intenções como essa aqui desse homem, tentando testá-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo, provar o nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus estende para ele toda a sua, não é, seu ensino, a sua boa intenção com relação à vida desse homem, mudar, mas não é dito mais nada a respeito desse homem, né, mas sim as últimas palavras de Cristo, né, disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Termina assim essa passagem, né, mas nós não sabemos como que o que ocorreu nos dias futuros desse homem aqui, se ele foi transformado, ou se o orgulho no coração dele ainda persistiu, ele saiu mais ainda enfurecido, como muitos faziam diante do contato com Cristo, saíam com mais furor ainda a respeito daquilo que ouviam, pensando em mais maneiras de matar o nosso Senhor Jesus Cristo, ou, né, de tentar, de pegar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não sabemos a respeito disso, mas que ele ouviu algo que mexeu com ele ouviu. Então olha como é importante nós ouvirmos sobre misericórdia, é algo que deve ficar claro em nosso entendimento. Misericórdia, para nós que somos filhos de Deus, é Deus trabalhando a sua graça no nosso viver, estendendo a oportunidade, né, de nós sermos abençoados, tendo esses traços, tendo essas atitudes. Então é muito importante a gente parar e pensar, peraí, eu sou alguém misericordioso ou não? Ou eu penso mais em mim do que no meu próximo? Ou, que visão que eu tenho do meu próximo? Quem que é o meu próximo? Quem são as pessoas que eu olho com amor, com compaixão, com desejo de querer fazer algo? São perguntas assim, não é? Que vai mexer com o nosso eu, que vai nos confrontar e vai deixar os nossos corações desejosos, né? Com essa frase que Jesus diz aqui, né? Vai e faze da mesma maneira. Algo que é admirável aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, falar de misericórdia, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso ainda. Uma das primeiras dificuldades que nós temos é com relação a nós próprios, é com relação ao nosso ego, é com relação ao nosso eu. Nós não queremos. Nós vamos inventar ou pensar em alguma justificativa, né, para entendermos ou aliviarmos, né, a nossa consciência. Não, eu sou uma pessoa, né, que tenho traços de misericórdia, sim. Pensar dessa maneira ou ter uma atitude assim, não é, nos coloca na mesma posição que esse homem aqui, tentando se justificar, tentando, né, de certa forma, deixar com que o orgulho ainda prevaleça em nós, nos afastando de sermos realmente pessoas felizes e bem-aventuradas, né, no nosso caminhar aqui nessa terra, desfrutar da nossa salvação, né, aqui nos nossos dias aqui nessa terra. Então esse é um primeiro pensamento que eu queria deixar para cada um de nós. Será que nós temos essas evidências em nossas vidas? Ou vou colocar dessa maneira, né, esse sintoma de misericórdia que demonstra uma causa por trás, que demonstra, não é,
uma transformação que ocorreu no nosso interior, porque nós fomos, não é? Ou Deus nos alcançou com a sua misericórdia. Será que nós temos esses traços? Será que temos essas evidências? Se não temos, irmãos, que essa passagem aqui possa nos ajudar em muito, não é? O quanto nós vamos perder se nós sairmos, né, diante da palavra de Deus, querendo nos aliviar a nossa consciência, se justificando com com algum outro tipo de pensamento, principalmente daqueles que partem a respeito de nós próprios, que nós vamos, né, criando no nosso entendimento. Então não justifique, né, quando a palavra de Deus vir e falar com você, que nós não tenhamos pensamento assim, que nós não tenhamos um coração dessa maneira, com esse tipo de pensar, mas que a gente seja ensinado, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai usar aquilo que muitas vezes nós mais desprezamos. Esse homem chegou com uma pinta aqui de doutor da lei, um grande conhecedor. Ele começou a aprender o que é misericórdia numa escola samaritana, aquilo que ele mais desprezava. Um grande exemplo que para ele, né, não queria nunca ter ouvido isso aqui, ouvido a respeito disso. Um samaritano ensinando algo, né, para um judeu, um mestre da lei, um doutor da lei. É assim que Deus nos confronta, com aquilo que nós desprezamos, com aquilo que nós deixamos de lado. É ali que nós podemos tirar as maiores lições de nossas vidas. Então, levar misericórdia para alguém vai trazer um grande benefício para nós. É como diz Mateus 5,7, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Talvez se livrar-se do nosso eu, se livrar-se do nosso querer. Olha, é uma grande misericórdia acontecendo em nossas vidas. Somente assim a gente pode progredir mais em direção a ter o mesmo ponto de vista que o nosso Senhor Jesus Cristo tem com relação àqueles que Ele coloca diante de nós. Tá? Irmãos, vamos terminar o nosso culto, tá? Vamos ficar em pé para nós estarmos orando. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, nosso eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento. Somos gratos a Ti, Pai, pela Sua palavra. Somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui ouvindo de Ti, Pai, e podendo mudar o nosso viver, Pai. Nos ajude em nossa caminhada aqui nessa terra. Nós sabemos o quanto é difícil, Pai, nós darmos passos em direção ao que o Senhor nos ensina, darmos passos, Pai, com relação àquilo que o Senhor coloca no nosso coração, Pai, através da Sua palavra. Nós sabemos, Pai, o quanto nós necessitamos, Pai, do Seu agir no nosso viver, do Seu Espírito Santo nos guiando, nos fazendo olhar para Ti, Pai, levando os nossos pensamentos na Sua voz e não naquilo que é sussurrado em nossos corações, Pai, que vem do nosso eu. Nos ajude, Senhor, a ter pensamentos, Pai, que nos façam, Pai, demonstrar o quanto nós Te amamos e o quanto esse amor pode ser cada vez mais, Pai, demonstrado através de nossas práticas, através de nossas atitudes, através de nossos sentimentos, Pai, que são mudados pela Sua voz. Abençoe, Senhor Deus, cada irmão que aqui está. Abençoe cada irmão também que está em seu lar, Pai. E não pode estar conosco, Pai, mas nós temos fé, Pai, temos esperança em Ti, Pai, que o Senhor é um Deus que está sobre o controle de todas as coisas, Pai, e nada foge do Seu controle. E nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre trabalha para aqueles que em Ti esperam. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa estar cuidando de nossa semana, Pai, que está se iniciando, Pai, e cada um aqui com o seu trabalho, com os seus afazeres. Que nós possamos sempre estar colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai, buscando a Ti, buscando os Seus ensinos, buscando a Sua justiça, pois se tivermos pensamentos assim, Pai, as demais coisas serão acrescentadas em nosso viver. Senhor Deus, obrigado por tudo. É isso que é hora a Ti, Pai, agradecido em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, nós estamos terminados, tá?